Então, é um bate-papo mesmo. Essa conversa que a gente vai ter é só entre nós, pode ficar Sim, despreocupada. Por que que eu estou gravando? Porque eu disponibilizo o link para a pessoa, caso ela queira voltar e ver um assunto que a gente conversou, entender melhor. Então, fica a seu sim. critério, tá? É, eu não sei exatamente o que que a Jéssica te falou sobre esse encontro, Ela né? falou comigo que ia ser um bate-papo sobre gatilhos de vendas Sim. e só. Bom, não, bacana. É, eu não sei como que tá o seu tempo, quanto tempo que a gente tem para conversar, só para eu saber o que que eu posso entrar com Uma você. horinha. Uma horinha, beleza. Tá. O que que acontece? Ela mandou para você um teste de enneagrama, se eu não me engano, você chegou a fazer, não foi? Sim, fiquei passada com aquilo. Legal demais, né? Eu costumo dizer o seguinte, que primeira coisa, a gente tem que conhecer a si mesmo, para depois a gente conhecer mesmo até onde a gente consegue desenvolver as nossas habilidades e tudo mais. Com Sim. relação ao seu teste, deu o tipo um, tipo 2, o principal, né? Os maiores, e depois o tipo 9. Ou seja, você é maravilhosa, tá? Porque o tipo um, eu já te falo que eu também sou o tipo um. Ah, entendi. A gente tá. Tá best friend, entendeu? Mas o Entendi. tipo 1 e o tipo 2 são um dos mais lindos, o 9 também. Eu vou explanar um pouquinho aqui com vocês de enneagrama e depois eu Tá, vou entrar na parte de gatilho de venda. Por que tá, que eu vou beleza. explanar o enneagrama? Porque o enneagrama é assim. Eu não sei se você tem algum conhecimento sobre ferramentas psicológicas, de alto potencial, né, que as pessoas falam. Não sei se você tem isso. Não. Então, Assim, o que eu sei do Enneagrama foi o que a Jéssica e o Gustavo me passaram mesmo, e eu te falei que eu já fiquei chocada. Que, tipo assim, gente, como assim dá muito certo? dá muito certo, é muito Loucura. legal, muito massa. Eu vou explanar com você um pouquinho, então, porque eu acho que a gente vai chegar no ponto que a gente precisa, tá? Tá, Vou compartilhar a tela aqui com você. Dá só um minutinho. Depois eu te envio o material também, se você quer, tá? Se você quiser. tá. Então, primeira coisa que eu sempre falo, né? Conhece, te aceita, te supera. Tinha uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito, porque é justamente sobre o que a gente vai falar aqui hoje. À medida que a gente tem conhecimento sobre o que a gente consegue aceitar a nossa realidade humana e só a partir da aceitação, né, das nossas limitações, incapacidades, é que a gente consegue bater as metas, evoluir e tudo mais. Sim. Para você ter uma noção de onde que vem o enneagrama, tá? O enneagrama, ele veio de um estudo lá na antiga Macedônia, nasceu, na verdade, na cidade de Alexandria, junto com vários estudiosos. Na época, Alexandre o Grande era o conquistador, então ele conquistou vários povos. E ele juntou todo mundo na cidade de Alexandria, inclusive lá tem uma das maiores bibliotecas do mundo, e começou a estudar o enneagrama lá a partir da visão de vários povos diferentes. Só que eles estudavam o enneagrama com a visão mais cosmológica, para estudar e entender o universo, as estrelas, como que o mundo funcionava e tudo mais. A partir do desenvolvimento do cristianismo, os monges pegaram esse conhecimento e entenderam que ele valia também para o entendimento da personalidade dos seres humanos. Foi daí que surgiu essa figura geométrica aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa essa figura, né? Então, são 9 personalidades, nós temos todas as 9, em cada momento da vida, em cada situação, a gente pode fugir para uma das 9, tem todos os pontos bons, os pontos ruins, é, e essa figura ela é regida por 3 leis. A lei do um, que é essa bolinha aqui, que significa o quê? É um círculo, é o símbolo da unidade, é uma mandala universal, quer dizer que tudo está conectado, que todos nós somos um, né? Então, até as 3 grandes maiores religiões do mundo, né, acreditam nisso, né? Tudo se inicia com a lei da unidade, né? Na igreja católica, eu não sei, qual que é a sua religião? Católica. Católica, então você vai entender um pouquinho. Independente da religião, a maioria fala a mesma coisa, mas eu falo assim, a Igreja Católica acredita que todos nós somos um, né, um corpo único da igreja. Então é nesse sentido a lei do um. Eu vou Sim. falar bem rapidinho por causa do prazo, tá? Tá, tranquilo. A lei do 3. A lei do 3 já é uma lei que representa a força da criação, né?
Então, a Sim. gente tem, Eu já ia falar isso do Pai, Filho e Espírito Santo, já ia falar isso que a galera gosta bem de fazer isso esse mesmo. negócio do triângulo, né? É perfeito, é isso mesmo, né? Aí a gente tem a força criativa, preservadora, reconciliadora, ativa, receptiva, prótons, elétrons, nêutrons, né? Altura, largura, profundidade. O nosso cérebro é dividido em três partes, né? Os nossos olhos também, a água tem sólido, líquido e gasoso. Então, a lei do três é uma lei da criação, né? E para a gente que é católica, ainda tem a parte em que Jesus, né, teve 3 anos de vida pública. Pedro negou ele 3 vezes, foi crucificado 3 vezes, foi crucificado entre 3 cruzes no dia 3. Então, assim, O 3, o 3 ali faz sentido, né? é a lei da criação mesmo, é algo assim bem divino, digamos assim. Aí a gente vai para a lei do sete, que também é conhecida como lei das oitavas. Por que que é conhecida como lei das oitavas? É formado por essa êxade aqui, ó, que está Uhum. dentro lá da figura do enneagrama. Lei das oitavas que a gente tem: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Volta de novo o dó. Então, o dó, ele tem uma oitava acima, né? Então, por isso é conhecida como a lei das oitavas. Na verdade, essa lei do sete, ela fala sobre os ciclos de transformação. Então, nós temos a lei da criação, que é a lei do três, e a lei da transformação. Então, por exemplo, de 7 em 7 anos, a vida geralmente dá um salto de transformação. Tem gente que fala assim: se o casamento durar 7 anos, tá tudo Ah, tem bem, todo um trem envolvido do 7, né? tá tudo Ó, certo. eu tenho 27 anos. Tem É, uma história de, tipo, meio negócio aí de 27 anos também. tem, porque é 7 em 7. Então, 7, 14, 21, 27, né? Aí, na verdade, são ciclos de transformação. E isso é estudado também na psicologia, né? A primeira idade, a primeira infância, é até os 7 anos. E a gente tem, por exemplo, os ciclos de cura. Antigamente, hoje tem mais, né? Mas antigamente você tomava antibiótico de 7 em 7 dias, né? Aham, verdade. Então, a gente tem digamos assim, essa evolução de 7 em 7 anos. É bem legal da gente observar. Então, aqui eu trago para você qual que é a busca natural de cada eneagrama, de cada tipo, tá? Então, no caso do tipo um, a gente busca a perfeição. Olha que legal. Então, tudo que você pegar, a sua busca natural vai ser de fazer bem feito e muito bem feito, sabe? O tipo 2 que também é muito forte em você, é o tipo do servir, de fazer bem feito e servir as outras pessoas. Então, é muito bonito, sabe? E aqui tem todos os outros. Eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui, né? Então, vamos lá. Peraí. Eu abri o tipo 2. Só um minuto. Desceu muito. Só um minuto. Fui no lugar errado. Beleza. Tipo 1. Então, Então, o princípio do tipo um, né? São pessoas éticas, têm um senso muito claro do que é certo e o que é errado. Geralmente são professores, porque tem uma noção muito, muito forte, assim, né, do que tem que ser feito. Lutam para melhorar as coisas, temem errar, são organizados, meticulosos, vivem conforme altos padrões, são perfeccionistas, né? E às vezes tem um pouquinho de impaciência e raiva reprimida. Por quê? Porque como a gente quer ser perfeito, e a gente olha para as pessoas, Dá ódio se não sai. a gente vê que as pessoas não fazem do jeito que a gente quer, aí a gente tem uma raiva contida. E às vezes é muito interessante que a gente tenha um nível de paciência, né, Camille? Você ensina a pessoa, você fala com a pessoa, às vezes por causa de um trem bobo, aí você vai lá e dá uma explodida. Eu não sei se você é assim, menina. Então, até que em relação e é engraçado isso, que dá para ver certinho, assim, de personalidade, que se for olhar em relação a, por exemplo, aqui Uhum. eu não estouro, aqui eu não explodo, mas lá em casa, Onde entendeu? tira a máscara e é a gente mesma, né? É, e assim, veio de uma família bem nervosinha, Ah, sabe? igual eu. Então lá todo mundo se estressa um com o outro. Igualzinho, minha família é família Pena. Eu chego para conversar com as pessoas de Tabira, você fala assim, os Pena, brigador do São Pedro? Eu falei, esse. Opa, sou eu.
Aí, tá vendo? Não tem jeito, não. Mas é muito interessante, sabe? Porque em casa a gente consegue, né? Ser a gente mesmo e pronto, né? Mas aí já é uma parte que me incomoda, porque eu também não queria ser tão explosiva assim lá, sabe? Melhorei bastante já, Sim, claro que assim, né? sim, Em não. relação ao que era antes, hoje em dia, Ah, nem 1% mais. mas Mas. é difícil mesmo. Eu falo que o equilíbrio é essa busca aqui mesmo que a gente está fazendo agora, de autoconhecimento, de entender quem a gente é, até onde que a gente consegue ficar de boa numa situação que geralmente a gente não conseguia, né? Uhum, Porque tem a ver com isso mesmo, né? Mas assim, geralmente a gente se encaixa melhor. Tem até aqui, até coloquei, ó. A gente se encaixa melhor nas profissões, ó, de auditoria, engenharia, qualidade, direito do trabalho, consultoria, professores, escritores, porque a gente gosta de ensinar para as pessoas que a gente sabe. uhum, E a gente busca perfeição em tudo. uhum. E aí, a gente tem os níveis de consciência, física, emocional, mental e espiritual. Nós vamos falar um pouquinho de cada um. Essa bolinha aqui, ó, do perfeccionismo, ela significa o seguinte: a gente está sempre buscando essa consciência desperta, que é o equilíbrio. Lógico que, igual a gente está falando, em casa, às vezes, a gente é mais explosiva, às vezes não, né? A gente equilibra e desequilibra. Quando a gente está no nível de consciência desperto, que é essa parte aqui de cima, a gente consegue entender que a nossa cabeça, aí a gente tem três tipos de coisa, né? O mental superior é a sua cabeça, é a forma como você pensa. Quando você está em equilíbrio, a sua perfeição ela vai muito lá da aceitação. Você aceita a pessoa do jeito que ela é. Você olha para ela, às vezes ela está gritando com você, mas você fala assim, não, fulano está gritando comigo, mas é coisa dele. Isso aqui Uhum. não tem a ver com a Problema mim. totalmente dele. Você consegue abstrair. E o emocional é aquela serenidade, aquela paz, que mesmo que a pessoa está gritando com você, você se sente de boa, você se sente em paz com você mesmo. Já quando Uhum. a gente está na consciência, né, mais desequilibrada, a nossa cabeça vai para o ressentimento. Então, se alguém grita com você ou ultrapassa algum limite, você fica remoendo aquilo ali. E pode ser que remoa aquilo por horas e horas, e fala, eu devia ter falado isso, ou então se você se Cabeça de um ansioso, querida, não mexe. exatamente. Se você fala assim alguma coisa, Cabeça do ansioso, ela é capaz de criar cada cada coisa. situação que, pelo amor de Deus. Aí, às vezes, se você responde a pessoa, depois você fala assim, nossa, será que eu devia ter falado? Será que eu não devia ter falado? Então fica Não, aquele, e aí você cria N coisas. E às né? vezes a pessoa tá cagando com você. Exatamente, a pessoa não tá nem aí. E aí, quando a gente está nesse padrão de ressentimento, a gente tem o mecanismo de defesa e a experiência da infância. Qual que é o mecanismo de defesa? É uma formação reativa. O que é essa formação reativa? A gente vai ver um pouquinho aqui na frente. É a gente falar de forma grossa, por isso que a gente explode. Só que a gente tem uma medida. É como se tivesse um balde, né? Aí o balde vai enchendo. Você tem uma medida. Uma hora explode. Só que geralmente explode quando a gente está no nível de consciência, né, mais baixo. Pode explodir com pequenas coisas, assim. Mas a Uhum, medida já estava cheia. uhum, Isso tem a ver com a forma com que você foi criado. Então, tem a ver com uma grande parte da nossa infância, né? Porque é assim, Camila, a gente vem para o mundo sempre na consciência desperta. Nós somos a centelha divina de Deus e a gente veio perfeito para o mundo. Só que a gente está no mundo imperfeito. Somos criados por pais, mães, amigos, né? Eu não sei como é a sua história de vida, mas graças a Deus, somos criados por pessoas imperfeitas. Por que graças a Deus? Porque a gente tem o livre-arbítrio de ser imperfeito também. E nesse sentido, a nossa criança, o que que ela faz? Quando você tem de 2 a 7 anos, você escolhe uma dessas 9 personalidades de acordo com a sua visão de infância. Então, a criança, é comprovado, o nosso cérebro ele só desenvolve completamente entre 25 e 28 anos. Então, imagina, um adulto, né? Porque passou dos 18, a gente já se acha, né? é. Tem certeza. Já sabe tudo do mundo e da vida e tal. Mesmo assim, a gente não sabe de nada. A criança, ela escolhe uma personalidade porque ela não dá
conta de enxergar a imperfeição dos pais, de enxergar que às vezes os pais não têm condição de amar ela do jeito que ela é, que vai faltar carinho de um lado, que vai faltar atenção do outro, que ela vai se sentir sozinha, que ela vai se sentir reprimida. Então, para ela não ter que lidar com essas emoções, porque ela ainda não tem essa capacidade, ela escolhe uma das personalidades. Normalmente, quem escolhe o tipo 1 são crianças que foram muito comparadas, censuradas e cobradas, no sentido assim, olha, fulano, Essa foi a parte que mais me chocou na história. Porque é a parte na hora que Jéssica falou, eu fiquei assim pra ela, nossa. Não. Ela falava, aham, aham. é assim mesmo, é muito. Né? Então a gente tem, né, a gente se sente muito Eu tenho um cobrado, irmão mais velho, então pensa, a comparação sempre existiu. sempre existiu. É geralmente mais novo, é assim, eu também sou mais nova, então te entendo, te Tá vendo? compreendo Você me entende. muito profundamente, mais do que você pode imaginar. E aí, quando a gente está desequilibrado, junta tudo isso, e se a gente explode, a gente vai para a ira. E é uma ira mesmo, que é uma raiva, que você não consegue controlar, assim. Só que tem um porém. Depois que a gente vai para essa explosão, a gente volta para o mecanismo de defesa e a gente começa a remoer as coisas e tudo mais, né? E aí vem a cabeça do ansioso, que eu te falei. Isso. E vai para tudo isso aí. Normalmente, o que que a gente fala, né? Missão dada é para ser cumprida. Isso é injusto. Não existe meio certo. Isso não tá bom. A nossa Não, visão. isso do injusto, Ah, Gustavo virou pra mim assim, você fala muito isso, porque eu sempre falo, tipo assim, qualquer coisa que acontece, eu falo assim, não, mas isso é injusto. Não tem jeito de ser isso é injusto. E aí, depois que rolou isso, ele ficava lá, já vem ela com o injusto dela. ai, é muito louco isso aqui, velho. E sabe o que é mais legal? É que, tipo assim, agora, depois que a gente começa a ver como a gente é, aí você para e começa a observar e fala assim, até que ponto que isso aqui é a minha personalidade ou que realmente isso é injusto? Porque aí vem o nível de consciência desperta e vem a maturidade, sabe? A gente consegue abrir um pouco mais esse leque aí. Então, assim, o olhar do tipo 1 é sempre pro defeito. Isso aí é difícil de ouvir, sabe? Deixa eu só dar uma olhadinha no negócio de Ju, rapidinho. O Tá bom, computador de Jéssica, acho que acabou a bateria. beleza, Só perguntar. tranquilo. Ah, tá aqui. Achei que ia ter que perguntar. Qualquer coisa a gente pode fazer no celular, viu, Camila? Não, agora tá carregando, pode falar. Ah, então tá bom. Eu já ia falar o seguinte, o olhar do tipo 1, ele é sempre para o que está faltando, porque como a gente é perfeccionista, a gente tem que saber até lidar com isso, porque dependendo, por exemplo, né, você tem um cargo de gestão. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai assim, a pessoa foi lá e fez uma apresentação para você, um subordinado seu. Aí você falou assim, nossa, ficou muito bom, mas faltou X, Y, Z. A gente desmotiva a pessoa. Achar o lado ruim é mais fácil, né? E é instintivo, sabe, Camila? Você bate o olho, o seu cérebro, ele está programado. Pensa, você está com quantos anos hoje? 27. 27 anos, ó, 27 anos sendo assim. Então, se você bate o olho em uma coisa, é instintivo. Você fala assim, nossa, tá bom, mas podia ter isso, isso, isso. E até, Uhum. às vezes, isso atrapalha, por exemplo, você tem que entregar algum projeto, você tem que bater alguma meta. Às vezes a gente quer fazer tão perfeito que a gente, sabe, se embanana por causa disso. A frase que eu gosto pro tipo 1 é feito é melhor que perfeito. Pro tipo 1. Uhum. Outros talvez nem tanto. Por quê? Porque a gente realmente tem essa questão aí, né? Eu quero chegar com você aqui numa parte que vai mostrar o nosso comportamento emocional. Os vícios emocionais, então, o do tipo 1 é a ira, o tipo 2 é o orgulho e a soberba. Depois eu falo um pouquinho do tipo 2 com você. Então, na infância a gente teve esse olhar, né? Realmente um olhar de ser muito criticada e tudo mais. Então, qual que é a ideia da minha criança, né? Porque todos nós, eu falo que nós temos ainda dentro de nós uma parte infantil. Então, a gente costuma usar esse termo de criança. Então, Uhum. errar não é bom.
Então, a gente tem que entender que errar é humano, né? É a primeira parte da cura, aceitar a nossa vulnerabilidade e tudo E mais, nossos erros também, né? os Eles nossos erros. existem. Assim, aceitar que a gente pode decepcionar as outras pessoas, porque essa parte Uhum. é a parte que nos motiva a ser perfeitos. Eu não posso decepcionar meu pai, minha mãe, eu não posso decepcionar meus chefes, meu marido, meu namorado. Então, isso traz um peso muito grande, porque tudo que a gente vai fazer está pautado nisso aí. Então, a gente vive meio que numa prisão, sabe? Se a gente não se. Até o jeito que a gente se arruma, desde pequenas coisas até coisas bem maiores, sabe? E é exaustivo isso, né? Tá? É uma prisão. E é difícil, tá? Eu falo porque não, né, assim, muitos anos aí tentando combater essa perfeição. E aí, Falhando? hã? Falhando? Falhando e acertando, sempre. Ah, É isso. errar é humano. Tamo aí. Como Tudo é que... bem errar. Muito obrigada. Me sinto acolhida. Ai, meu Deus. Aí a gente vai, ó, pro nosso mecanismo de defesa, né? Qual que é o mecanismo de defesa? Quando a gente ativa a perfeição, quando a gente é criticada, quando alguém critica a gente se sente muito vulnerável. Então, na nossa cabeça, ó, o tipo um, o medo é de ser mal, corrupto, malvado e falho. Por quê? Porque a gente acredita que se a gente decepcionar as pessoas, a gente vai perder o nosso valor. Porém, onde está o nosso valor? O nosso valor está em Deus. Então a gente está meio que. O ego, na verdade, ele afasta a gente um pouquinho dessa realidade aí que é a centelha divina. Porque isso não Sim. deixa de ser ego, né? É. Eu gosto muito dessa sequência aqui dos estados emocionais, porque ele fala muito do que a gente estava comentando aqui no início, né? Então, se eu sinto alguma raiva, eu enchi essa medida, esse balde aí, com alguma situação, vou enchendo ali o balde. Na hora que ele derrama, que eu sinto essa raiva, depois que eu sinto essa raiva, que eu fico martirizando, tudo isso no meu mental, eu vou para uma tristeza profunda. Por quê? Eu vou para a autocrítica, né? E aí essa autocrítica é, será que eu devia ter feito isso? Por que que eu fiz isso? Não, eu devia ter explodido mesmo, eu E devia sabe o ter... que eu te falo? A autocrítica, ela é pior do que a parte que você falou de, tipo, alguém apresentar alguma coisa, você só achar erro e é mais fácil falar do erro e tal. Mas a autocrítica aqui é mais pesada. A nossa prisão é justamente ela é a grade da prisão. Por quê? Se a gente fala isso com o externo, a gente só consegue. Porque assim, sabe aquela frase? O coração só fala do que ele está cheio? O coração do tipo um ele está sempre cheio de. Meu Deus, eu tenho que ser perfeito. Então, a crítica interna é algo assim surreal, surreal. Então, quando você consegue aceitar que você realmente tem essa parte humana, aí você consegue se aceitar mais. Por isso, conhece, te aceita, te supera-te. É nesse sentido. Você conhece se aceitar mais. E aí você exige menos dos outros. É algo que vai, tipo, natural, sabe? E, Uhum. e aí essa tristeza profunda dessa autocrítica, né? Depois a gente fica, não sei como é você, mas eu fico assim, azeda, eu quero ficar sozinha. Às vezes eu quero fechar a porta do meu quarto, não quero ver ninguém. Me dá meus meia hora. Gente, tô no fundo, peraí. Me ajuda. Fundo do poço, peraí. É tipo isso. Aí depois ela mistura um pouquinho com a minha agressividade, aí vem essa solidão, aí a gente dispersa isso. Mas a gente entendendo que a gente sempre vai estar nesse movimento, você já consegue falar, não, peraí, agora eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô querendo ficar sozinho. O que que é Que que eu... lado que eu tô aqui? Peraí. Deixa eu sentir aqui. Tipo isso. Aí você consegue liberar mais rápido aquele sentimento. Porque na prática, a ideia é que você se permita ter uma vida melhor, né? O contrário seria a espiral ascendente. A gente, na perfeição divina, né, na consciência desperta, quando a gente sente raiva, mas entende que nós somos humanos, que tá tudo bem ser imperfeito, a gente sente o quê? Um amor próprio muito grande. Então, a gente não precisa da validação do nosso sentimento. Porque, na verdade, quando você está com raiva e vai para essa tristeza profunda aqui, é porque você não está se validando, né? Você está em dúvida se as outras pessoas estão te validando. Então, Uhum. aqui você vai para o auto-amor,
você se valida, e aí você se sente útil para todo mundo, porque você fala assim, não, eu tomei a melhor decisão que eu podia tomar. Se aquela pessoa entendeu ou não, é com ela. Uhum. Se sente útil, porque Ana Maria, tá não. boa. Trabalha com filho? Eu tô, acredita? Mandei os meninos tudo pra baixo agora. Você é filha, você quer isso? É. Ô, mãe. Igual, né? Filho, né? É, mãe. Depois você vê. Opa, perfeito. Aí a gente consegue, né? Se sentir útil, né? Faz isso conforme a sua assertividade, você consegue entender que você agiu por assertividade, tem mais clareza sobre as coisas e consegue ter mais prazer na vida. Então é bem isso, né? E aí, depois eu acho que eles devem ter te passado um resumo do seu perfil, mas basicamente é isso aqui. Beleza, é isso. É isso que eu queria te passar do tipo 1. Você já sabia muita coisa, né? Mas é isso que eu queria te passar. Uma Uhum. outra coisa que eu queria passar para você para a gente entender nessas ferramentas de autoconhecimento, por que que às vezes a gente não consegue bater alguma meta? Deixa eu só parar aqui de compartilhar. Eu vou pegar uma outra ferramenta que eu tenho aqui. Eu vou te encaminhá-la depois. E eu quero que depois você pare e pense com seus botões, como diria minha avó, sobre o que faz sentido para você. Sim. E aí, nós vamos entrar nos gatilhos na parte da venda. Só um segundinho aqui, que o meu e-mail não quer abrir. Uhum. Ops. Como diz os meninos. Ops, beleza. Tá aqui, ó. Então, vamos lá. Vou te fazer algumas perguntas. Se você quiser responder, pode responder. Se você não quiser responder para mim, não tem problema. Tá. Dá para você e depois você pode fazer com você mesmo, tá? Primeira pergunta. Como você reage com a sua imagem? Você acha que a sua imagem, autoimagem como um todo, tá? É Como um todo? boa? É ruim? É mais ou menos? Como que é? Boa, mas pode ser melhor. Beleza, topzera. Isso aí. Eu vou te fazer 9 perguntas. Dessas Certo. 9, eu quero que você tente identificar o que que é pior para você, tá? Tá. Você como um todo. Lá no fundo, você se considera uma pessoa boa, uma pessoa mais ou menos, uma pessoa ruim? Qual que é o sentimento que vem quando você olha para você? Uma pessoa boa. Show, beleza. Com relação à sua Mas companhia, sempre pode, tipo, mas sempre, tipo assim, é o, aquilo, ao perfeccionismo. É o que eu acho, agora é o que o outro. lembra que a sua autopercepção, ela é a sua centelha divina. Então, é boa, ponto. É. É boa. É você com você. O outro é o outro. Mas vamos lá. Com relação à sua companhia, quando você fica sozinha, você é daquele tipo assim, eu quero fazer algo legal, eu quero ver um filme, eu vou comer alguma coisa gostosa. Ah, não, tô sozinha, eu não quero nem cozinhar, não tenho paciência. Eu fecho a casa toda, vai que alguém bate na porta. Como que é isso assim para você? Acho que eu tenho dias. Perfeito. Exemplo, tem dias que eu zero quero ficar sozinha, mas tem dias que, pelo amor de Deus, me deixe em paz sozinha, que eu só quero a minha companhia. Top. É isso aí. Exemplo, meu pai e minha mãe viajam, aí meu irmão vai. Aí eu falo, meu Deus, que glória. É assim mesmo. Sozinho em casa. Sozinha é bom demais, né? Um tempinho, Aí, não. mas aí tem dias que, tipo assim, já estão viajando tem muitos dias. Eu já fico, meu Deus, me abandonaram, né? Que sozinho que eu tô. Mas no geral, né, você consegue lidar bem com você, porque tem gente que não consegue, Camila, tem gente que não A consegue. necessidade de ter alguém, né? É, É, top, então, tranquilo. top, beleza. Como que você consegue se relacionar com as pessoas? Você se considera uma pessoa bem-humorada? Você considera uma pessoa mais leve, mais pesada, mais triste, mais alegre?
As pessoas geralmente gostam de ficar perto de você ou te evitam? Como que é isso? Eu sempre fui de muitos amigos, então eu Porque, sou bem humorada, mas qual que é a outra parte que você falou? se você consegue se relacionar, né? Tipo, às vezes você. Ah, não. É que quando você falou, eu me lembrei de uma coisa. Sim. Antes de entrar aqui na loja, eu brincava que, tipo assim, eu era zero simpática. Por que eu brincava que eu era zero simpática? Que eu aprendi a ser aqui. Meu semblante, ele é meio fechado. Então, tipo assim, se eu estiver olhando pra você e tô assim, acho que Aham. eu tô olhando pra você com ódio. Eu não tô. E aí eu Entendi. aprendi que, tipo assim, ri pra todo mundo, que tá tudo bem. Tudo certo, né? Ser aberta a possibilidades, né? É, Ah, que legal. eu acho que eu descobri que. Eu falo que eu descobri aqui que eu sou até simpática. Aí, que top. Eu te achei simpática te vendo lá hoje. Tá tudo certo. Ah, Beleza. a percepção do outro. É a percepção do outro. Tá vendo? É, pergunta 5. Você tem paciência nos relacionamentos ou você é impaciente com os outros, assim? Como que é? Tenho paciência. Tenho um probleminha. Uhum. Lentidão me estressa. Te Tô assim. entendo, amiga, te entendo. A, Vamos le- lá. a lerdeza, ela me dá Eu, uma eu travada diria, aqui. eu hoje, Mas eu dirijo assim, amiga. Não, que pessoa lerda, pelo amor de Deus. Aí o meu menino hoje no carro, não, mãe, que cara lerdo, né? Eu falei, não, eu falo muito isso, né? Ele fala, aí ele tá repetindo. tá vendo? Olha o que eu tô ensinando. Mas me considero mediano. Não vou falar pra você que eu sou muito paciente, não. Não vou falar pra você que eu sou, ai, Deus, tô conversando com Deus. Sim, Não. sim, tá na Qual média. foi o médio? Top. Tem Bacana. umas coisas que tem uns gatilhos, assim, né? Sim, tem algumas coisas que incomodam mais. Não, mas ótimo. É, beleza. Você se considera mais prestativa ou intolerante? Prestativa. Prestativo, tipo 2 a gente não entrou. Hum, 2 é maravilhoso. O tipo 2 só dar um spoiler, né? Não sei se falaram com você. O 2 é assim: você sabe exatamente o que o outro precisa antes mesmo dele saber. É incrível, porque o tipo 2 é extremamente observador. É um Aham. negócio surreal. Minha irmã é tipo 2 é maravilhoso. Sabe, obviamente que é estudar, é claro que vai dar certo, mas assim, é muito perfeccionista com observação. É muito. E é um do lado do outro, né? Que é tipo um, tipo dois, porque tem aquela mandala lá, a gente Uhum. fala que tem asa. Então você tem asa no dois, a sua asa do dois é muito forte, sabe? E Que é é muito muito próximo. bom. O tipo dois é muito bom de trabalhar assim, sabe? É muito legal. É, vamos lá. Pergunta 7. Você investe nas relações, né? Gosta de investir? Ou você pensa assim, eu investi muito, tô cansada. Se a pessoa quiser, ela que vem conversar comigo. Bom, eu namoro há 9 anos. Óbvio. Fale por você, Você é ótima, Camila. tô brincando. Mas assim, eu acho que eu sou uma pessoa que investe assim, em relação, por exemplo, à amizade. Sim. Sou uma pessoa que manda mensagem, pergunta se tá tudo bem, tô sempre ali. Uhum. Aqui, tô Sim. sempre perguntando se tá tudo bem com todo mundo, tô sempre conversando. Então, eu acredito que eu sou uma pessoa que investe nas Nessa pessoas questão, e né? nas. Também tem a ver com o tipo 2. O tipo 2, como ele olha muito para o externo, né? O olhar dele é muito para quem está ao seu redor. A dificuldade do tipo 2 é o quê? Olhar para si mesmo. Olhar assim, ó, eu preciso disso. Aí, Uhum, eu não sei se chegar a passar para você, mas assim, só explanando um pouquinho. sim, Você gosta tanto de ajudar as pessoas que você vai se isolando e se esquecendo. Só que você enche uma medida de ajuda também. Então, por exemplo, às vezes a minha irmã fazia assim comigo, ó. Ela vai fazendo um monte de coisa para mim, às vezes eu não pedi. Nem pedi, nem sonhava em pedir, ela foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo. Aí um belo dia, ela me pede assim: Ô, Ju, você podia ir na farmácia buscar um negócio para mim. Eu não posso ir, porque eu tenho uma reunião ou um compromisso. Ou eu simplesmente falo assim: eu não vou não, tô cansado. Pra quê? O mundo uma guerra. acaba. Por quê? Não, mas eu faço A tudo. expectativa foi criada, né? Tipo assim, ela fez pra você, ela esperava que você fizesse pra ela, né? O tipo 2, a medida de equilíbrio,
Não existe. Porque é assim, ó, você vai dando, 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 dando. Você desequilibra. Quem está aqui do lado, ele não pediu para você dar isso tudo. E aí, qual que é o grande perigo? Esse dar excessivo, às vezes, não estou falando que você é assim, não, tá, Camila? Isso é nível de inconsciência. Sim, Esse dar excessivo é no sentido até de manipular quem está aqui. Só que a sim. pessoa que está aqui, além de sentir esse peso, né? Ela sente assim, é, meio que na obrigação de retribuir, Uhum. e ao mesmo tempo, meio que na Aí vira obrigação uma coisa que o que era para ser involuntário vira uma obrigação chata. da. Eu percebi em mim, por exemplo, uma época, eu gosto muito de presentear. Uhum. Aí, tipo, não, eu gosto de verdade. Eu gosto mais de dar o presente do que de receber, porque eu fico muito sem graça quando eu recebo presente. Sim, Então eu comecei a, tipo assim, principalmente quando eu comecei a trabalhar e ter meu dinheiro, eu via que, tipo assim, qualquer coisa que eu via que era a cara de alguém que eu conhecia, eu comprava e dava. Eu comprava e dava. E aí eu comecei a reparar que, tipo assim, gente, eu tô deixando de comprar as coisas pra mim, pra dar um presente pro outro, pra ver o outro feliz. perfeito. Mas peraí, Que cadê bom, eu? que ótimo. Aí eu tive essa consciência, sabe? Ai, que Mas assim, excelente. por um tempo eu fiquei fazendo isso de presentear loucamente. Você sabe que isso é da cultura do brasileiro, tá? A gente tem muito isso. Inclusive, tem vários estudos sobre isso aqui no Brasil. E o latino é assim, ele é mais acolhedor e tudo mais. Mas que bom que você viu. Por quê? Porque se você for pôr na ponta do lápis, né, realmente, e Tá você? ficando caro pra Né? mim. E tem um livro que chama As Cinco Linguagens do Amor, não sei se você já viu. Uma das linguagens é dar presentes. É muito legal. Que bacana que você percebeu, muito legal. Ó, a pergunta 8, em relação à capacidade. Como que você se sente com relação à sua capacidade de conseguir coisas novas, né? Você pensa, eu consigo, eu não consigo, eu dou conta, eu não dou conta, eu faço certo, eu faço tudo certo, eu faço tudo errado. Como que é essa conversa interna? Primeiro, medo. Depois, taca no peito da mãe que ela resolve. Ah, muito bom, adorei. Agora, Bacana. assim, os meninos passam a meta, aí eu fico assim, um tempo. Primeiro momento. Aí depois eu falo assim, ah, é a meta, não é? Vai ter que bater, não vai? Então bora. Foda-se, bora lá, vamos meter as caras que vai dar bom, né? É, ué. O que é que tem que É, fazer pra isso? Bora trabalhar, então. exatamente. Eu vou, no final da reunião, porque hoje não vai dar para passar para você, vou mandar para você um teste que identifica esse medo. E lá tem a descrição depois. É interessante, você vai gostar. Porque, realmente, né? Primeiro a gente fica apreensivo. Então, com E eu relação a tenho, isso eu aqui, tenho uma coisa forte em mim. É, eu sempre brinco assim, tudo que é novo dá medo. A sim. gente vai com medo mesmo. Exato, Então, assim, perfeito. querendo ou não, a gente que trabalha com meta, a gente sabe, cada mês é uma história, cada mês é É um uma desafio novo. coisa. É Então, verdade. assim, todo início de mês dá um medo, mas vai com medo mesmo. E assim, a gente começa a aceitar a realidade. Não, eu trabalho com vendas, eu trabalho com bater metas, porque aí a situação fica mais leve. Porque senão, Uhum. se a gente deixa esse crítico, né, ficar lá na cabeça da gente, a gente não dá conta, né? É difícil mesmo. A última pergunta, produtividade. Eu acho que você já me respondeu, mas quando eu pego para fazer algo, eu dou conta. Quando eu. Você já me respondeu. Eu só preciso saber, é sofrido ou é de boas? Depende do que. Porque tem vezes que por Aham. exemplo, se eu vejo que está corrido para mim, Uhum. não é algo que eu tenho um tempo para fazer perfeito. Perfeito. Entendi, entendi. Se não é algo que eu tenho tempo para fazer perfeito, talvez vai ser um pouco sofrido, Sim, sim, mas vai ser feito. entendi. Mas se eu tenho um tempo a mais, é um pouco melhor. Ah, legal, legal. O que eu falo é o seguinte, esse tempo a mais é a sua capacidade de absorver a situação. Eu acho que dessas 9 perguntas, vem mesmo essa parte da capacidade e da produtividade aqui que eu fiz no final, né? E ela tem a ver com o quê? Tem a ver também, Camila, com o que a gente aprende na infância. Na infância, a nossa autoestima, porque é assim, a nossa autoestima, ela cria a nossa realidade de hoje. Só que a autoestima foi criada lá na infância até os 7 anos de idade, ela foi uma autoestima que a gente foi aprendendo com as pessoas que a gente convivia. Então, por exemplo, você teve um irmão, eu tive um irmão muito crítico,
E assim, normal, criança, isso mesmo. Uhum. Mas assim, você é burro demais, você não consegue fazer nada direito. A criança, ela vai guardando aquilo ali. Eu costumo dizer que a gente tem uma geladeira emocional. Você vai guardando aquelas informações ali, num Tupperware lá dentro da sua geladeira. Você vai guardando. Pelo menos é uma Tupperware, né? Ou é É, um pote de sorvete com feijão dentro. tem vários, meu filho, tem vários potinhos lá dentro da gente. Você vai guardando aquelas informações. Tem informação que você nem queria guardar. Tem comida ali que você está comendo, não gostou do gosto, você guarda lá e põe. Não E dá para tá ali, né? Você não vai jogar fora. jogar fora. O dolorido é você olhar para isso e ressignificar. Por que que a gente tem que ressignificar? Essa parte do autoconhecimento, a gente acessa ela, essas informações, é, todas as vezes que a gente vai, por exemplo, eu não sei como foi a sua infância, mas começa a observar, começa a pensar se lá atrás alguém criticou a sua capacidade de fazer alguma coisa. Normalmente todos nós fomos criticados, né? Porque, igual eu falei, nós somos formados por pessoas humanas, né? Todo mundo erra. Sim, Então, esse amor próprio, ele é como se fosse um desafio para a gente. Então, quando a gente chega nessa parte de se capacitar para entregar alguma coisa e a gente acessa esse Tupperware lá dentro do coração, acabou. Vem, por isso que vem às vezes o medo. Ai, será que eu vou dar conta? Porque aciona alguma coisa que você pegou lá na infância e guardou, sabe? E, uhum, igual eu falei, essa autoestima ela é aprendida, né? Então a gente aprende, a gente absorve e a gente reproduz. sim. Só que, primeira coisa, se você começa a entender um pouquinho do que eu estou falando aqui com você, começa a buscar essas informações. Quando será lá na minha infância que eu me senti assim? Ah, A Jéssica, no dia que ela tava conversando comigo, eu lembro que, tipo, o que eu falei com você, que eu fiquei assim, aham, aham. Aí ela falou assim, se você, na sua infância, era uma criança que só era elogiada se você fizesse algo certo, de sua responsabilidade. Que não era sua responsabilidade, tipo assim, nem era minha responsabilidade, mas eu tinha que fazer para ser elogiada. Aham. exatamente. Ah, meu pai e minha mãe saíam para trabalhar. Eu só era elogiada se eles chegassem em casa e tivesse tudo pronto, tudo arrumado, tudo lindo. Tudo ali. Agora, se eles chegassem e tivesse bagunçado, meu filho, a casa caiu na minha cabeça. Aí a gente não era validada, né? Aí você Você sente não que não faz nada. faz nada. Tá vendo? Aí E essa. aí, essa história no que eu tô te falando, tipo assim, poxa, tinha um irmão mais velho. Claro que existia uma comparação Sim, como igual você falou, tipo assim, a minha infância foi muito tranquila. sim. Até hoje, assim, Tudo bem, o né? lidar lá em casa De eu falei pra boa. você que é briga, mas é briga entre tapas e beijos mesmo, literal. É. Entendo. Então, assim, querendo ou não, foi uma infância muito tranquila, eu nunca passei por dificuldade, nem nada demais, assim. Meu pai e minha mãe sempre foram os Muito bem. paizões, assim. Uhum. Mas, claro que tendo um irmão mais velho, sempre teve comparação, ainda mais que meu irmão era, tipo, aluno nota A, e aí até na faculdade, e eu nunca fui aluna nota A. Eu sempre fui aluna B, C, só que corria atrás, entendeu? Só Entendi. que eu não podia ser aluna B, eu tinha que ser aluna A, porque meu irmão era aluna A, entendeu? E aí o padrão só aumentava, né? Só que tem uma diferença hoje que eu sinto, Ah, adulta. O sim. meu irmão, ele é muito mais dependente do meu pai e da minha mãe do que eu. Olha. Emocionalmente, financeiramente e de dependência mesmo. Sim, sim. Dependência mesmo. Existe mesmo, assim, uma simbiose, sabe? E cada um absorve e consegue lidar isso de alguma forma. E isso afeta todos os aspectos, assim, sabe? Te falo em relação, por exemplo, eu viajei essa semana. Ah, Eu fui sexta-feira de manhã, meu uhum, pai me enviou uma mensagem perguntando se estava tudo bem. sei. O meu irmão, na terça-feira, ele teria feito pelo menos 5 ligações para meu pai, 5 ligações para minha mãe. Nossa Senhora. Eu sou, tipo assim, desgarrada e eles sabem que eu sou desgarrada e eles também são comigo. Sabe? Sim, Acho que é um jeitinho ali. Agora, sim. com o meu irmão, se meu irmão sai, meu pai fica assim, nossa, 10 horas o Schumacher não chegou ainda. E, tipo assim, meu irmão chama Michael Schumacher, tá? Não é? Que legal. Entendi. Aí ele fica tipo assim, nossa, são 10 horas e o Schumacher não chegou ainda. Eu posso chegar, tipo, 3 horas da manhã, meu pai tá cagando. Ai, Camille sempre foi assim, sempre saiu mesmo, sabe? Porque eu sempre já fui mais desgarrada. Mas olha só, isso teve um preço muito alto para você.
no sentido de hoje talvez seja um benefício, mas você teve que aprender desde pequena a se virar sozinha. Você tá entendendo? Aham. E isso é assim, aqui, Camila, quando eu converso com você e quando eu converso com qualquer cliente, a gente tem até um receio de falar mal dos pais, é quase que fosse uma injúria, sabe? Aham. Tipo Muito, assim, nossa, mas eu sou muito nossa, é ingrata. muito ingrata, pelo amor de Deus. Mas não é isso, são seres É, humanos, né? tipo, eles também erram, é o que você falou no início, né? À medida que a gente tem esse Eu olhar, não sou mãe, mas eu acredito ainda que erram sem querer errar. com certeza, na melhor das intenções. Mas à medida que a gente consegue olhar para isso, com esse olhar, né, sem julgamento e acolher que a gente tem, porque você teve que criar uma casca de guerreira, assim como eu. E essa casca de guerreira, que é o que a gente estava falando no início, ela nos custa muito alto, essa É um prisão. fardo pesado. É um fardo pesado. Tem muito benefício? Tem. Mas ele é um fardo que às vezes assim, você fala assim, poxa, tá difícil hoje. Hoje eu estou indo pela misericórdia. Então, à medida que você vai tentando desmistificar, entender isso, a gente consegue ressignificar. E isso afeta a nossa vida como um todo, né? A sua capacidade de produção aqui, de entender e absorver as metas, né? De conseguir puxar a sua equipe, de saber o que que é melhor para cada um ali naquele momento, sabe? Então, eu falo que, por que que eu estou tendo essa conversa com você? O primeiro olhar é olhar para dentro. Olhar para dentro desse tapaué, dessas vasilhas que a gente guardou emocionais, entender o que está lá e ressignificar. Aí a produtividade vem. Quando a gente fala, e hoje tem muito ainda, um monte de curso, saia da procrastinação, não sei o quê, papapá. É interessante, só que às vezes não vai na raiz. Aí você faz durante um tempo. É igual aquele regime que você começa a fazer, naquela primeira semana, aquele primeiro mês você consegue, mas depois você não consegue manter. Por quê? Porque a causa é lá atrás. E o primeiro passo é olhar e entender, olha, eu sofri demais. Aí eu tive que me cuidar sozinha. Até hoje eu tenho que me cuidar sozinha. Tem um custo para isso aí, sabe? E a gente busca, às vezes, essas faltas, né? Porque existe uma falta, por isso que a gente vai para esse lugar de se cuidar sozinha. Às vezes a gente busca isso em relacionamento, seja no trabalho, seja um relacionamento afetivo e tudo mais. E entendendo isso, a gente começa a entender como que a gente pode melhorar a nossa capacidade produtiva, que é o que pesou aqui, né? Assim, não produtiva, mas a capacidade em geral de acreditar em você, de acreditar nas Sim. suas metas e tudo mais. O tipo um ele precisa ser motivado porque ele precisa se sentir parte do todo. Quanto mais o Gustavo e a Jéssica trouxerem você para entender, olha, nossa loja está com esse objetivo, está com esse sonho, a meta está esse mês alta, por isso, por isso, por isso. Quanto mais eles me falam, mais Mas, satisfeita eu fico. exato, porque aí você se sente acolhida. Você não se sente sozinha, nem sendo guerreira para fazer tudo sozinha, igual você sempre sentiu na infância. Olha que louco isso. É um Que doideira. negócio, assim, muito louco, sabe? E por que que na verdade, quem pediu para conversar com você fui eu, porque eu não sei se a Jéssica conversou com você, senão ela deve conversar. Existe um padrão de mercado até, nos 3 últimos meses de vendas, né? Sim. Geralmente, aí, o que a gente percebeu foi outubro e novembro as vendas são mais baixas, dezembro dá o boom por causa de fim de ano mesmo, né? Tem Natal, tem Ano Novo, etc. Só que dá para ser um pouco mais leve, né? Às vezes, dezembro é um mês exaustivo para vocês. Fica até tarde, o brasileiro perde hora mesmo para comprar, deixa para última hora, não sei o quê. Às vezes, pequenas coisas podem ajudar vocês a puxar a equipe e falar: olha, gente, vamos tentar fazer algo diferente, vamos mandar mensagem no WhatsApp, não sei. Você, melhor do que eu, que Jéssica, você está na frente, e você e eles vão conseguir pensar em algumas coisas para que vocês consigam, talvez, puxar o mês de dezembro para trás para ser um pouco mais leve, sabe? Sim. E não é que a gente não é que a gente vai se matar, sabe, Camila? Não é isso. O objetivo não é. Uhum. Mas como existem os meses bons, existem os meses ruins. E a Sim. gente vai trabalhar de acordo com aquele mês. Só que quando você entende qual é a dinâmica do ano, e aí
provavelmente vai chegar esse momento com a Jéssica e com o Gustavo, vocês vão conseguir determinações. E é assim, ó, se você, que é a gerente, comprar ideia, acabou, filho. Pode até não dar certo o mês, mas nenhuma das suas meninas lá embaixo, os seus vendedores, vão ficar desmotivados. Porque a sua motivação, eu sei porque o tipo 1 é assim, eu conheço. A sua motivação, ela motiva as outras pessoas, mesmo que a gente ache que não. Porque Uhum, o tipo 1, ele tem essa força, que é essa sim. força que você falou aí agora. Não, eu dou conta de fazer sozinho, meus pais não se preocupam. Também tem um lado bom, tá vendo? Então a gente dá Ai, conta de fazer, é um negócio muito interessante. Agora eu vou falar com você um pouquinho, deixa eu só entrar aqui na apresentação, sobre algumas coisas do gatilho de venda, tá? tá. E aí, é uma parte bem legal, tem vários livros que falam sobre isso. Deixa eu só abrir aqui. Você, né, melhor do que eu, deve saber que o ser humano é motivado por N situações diferentes, né? N gatilhos. Gatilho, por exemplo, da escassez. Olha, tá acabando. É o último. É a última Só peça. tem esse. Só tem esse. Peraí, só um minutinho. Que vai abrir aqui, que tá no meu outro Canva. Hum, beleza. Tô tentando fazer 3 aulas em uma com você, olha só. Pessoa A gente pode marcar depois, se você quiser. acha que é super-homem, né? Não, mas vai dar para te passar, peraí. Bem legal, ó. É o seguinte, aqui ó, só para você ter uma noção, tá? Uhum, Quando a gente fala de financeiro, a gente tem várias coisas que surgem na nossa cabeça. Isso aqui é um estudo que está naquele livro Rápido e Devagar, não sei se você conhece Daniel Goleman, tem vários estudos, ele ganhou o prêmio Nobel, enfim. Então, uhum, diariamente, a gente toma mais de 35 mil decisões, né? Então, essas decisões são desde o que que eu vou vestir, se eu vou no banheiro e não vou acertar os móveis, sabe? Tem a ver com os nossos hábitos e tudo mais. E isso influencia automaticamente, né, todas as decisões e as decisões dos nossos clientes, né? Normalmente a gente tem um pensamento mais intuitivo, né? Então, a mente é muito automática. Por exemplo, quando você vê essa foto aqui, ó, você fala assim, essa mulher tá puta comigo, ela vai me xingar, tá me xingando. né? Instintivamente, o seu cérebro ele já tem um caminho neural que vai para essa imagem. Quando a gente faz um problema, por exemplo, 17 vezes 24, né? Você já tem aí na sua mente uma decisão, não, isso aqui é um problema mais difícil de resolver, então eu vou ter que pensar um pouco mais e tudo mais, né? Isso quer dizer o quê? Que nós temos o sistema um e o sistema 2 do cérebro, tá? E Uhum, como funciona? O sistema um geralmente a gente tem milhares de padrões mais complexos por dia para responder. Então, ele vai pegar as informações que já existem na nossa cabeça e vão dar a resposta. Que é aquela questão da foto da mulher. Você viu a foto da mulher, você já acha que ela tá puta com você. Às vezes ela não tá, mas ele uhum, já puxa. O sistema 2 é o sistema lento, que é aquele que faz conta, que faz imposto de renda, que preenche planilha. É esse sistema. Então, o sistema 2 ele é bem mais lento que o sistema um, né? E o sistema 2 ele filtra e processa um número de informações muito pequenas. Por que que eu estou te falando isso? Porque isso vai determinar se a gente consegue comprar, se a gente consegue tomar decisões de compra mais rápidas, mais fáceis. Por exemplo, se você acha você está num dia cansado, igual hoje, 7 horas. Você já está cansada, você veio aqui fazer a reunião comigo, eu estou falando demais na sua cabeça. Você tem que fazer uma compra de, sei lá, você tem que comprar a fralda para o seu menino, vamos supor. Você passa no supermercado, não tem a fralda que você quer. Você vai na farmácia, vai comprar um outro remédio, a mulher te oferece uma fralda mais cara. Geralmente, você vai comprar a fralda mais cara. Por quê? Você está pensando com o sistema um. O sistema um ele é rápido, automático, intuitivo, ele faz pouco esforço, por quê? Você quer aquela recompensa. Ah, não, estou cansado, foda-se, vou comprar essa. uhum.
Uhum. E as empresas hoje maiores, como É a igual tô cansada, posso comer um lanche hoje. Amazon, é exatamente isso. Ele é dirigido Não pelas vou cozinhar, eu vou pedir um lanche, eu tô com fome, eu tô vou pedir uma cansada, eu mereço. foda-se, foda-se. É isso. E as grandes empresas, elas fazem o quê? Elas se aproveitam desse sistema 1. Então, sabe aquela venda lá no caixa? Algumas empresas fazem isso. Você quer ver? Um bom exemplo? Inaugurou aquele Chiquinho sorvete. Uhum, Se você chegar lá e pedir um sorvete, ele vai, no final, ele te oferece uma água, ele te oferece qualquer coisa. uhum, Daquelas 10 pessoas que ele ofereceu, 30% vai absorver o que ele ofereceu. Se a pessoa não oferece, você não vende. Então, uhum. às vezes, a venda pode ser absorvida com alguma coisa nesse sentido. Então, é por isso que eu passo isso aqui para vocês, entendeu? Você pode Eu começar a faço isso aqui com pensar. cueca. Hã? Eu faço isso aqui com cueca. Aí, tá vendo? Excelente. Cueca, todo mundo precisa de cueca sempre. É, cueca, meia. Meia, cueca é um negócio, né? Top. Igual Carteira. aqui na loja, é uma loja masculina, mas a gente só vende cueca pra mulher. Homem não compra cueca, homem só ganha cueca. Só ganha cueca, perfeito. Exatamente. Você já sabe. Aí apareceu a mulher e falou assim, então, por que que você não leva cueca e tal? Geralmente dá um problema lá, E a né? gente ainda brinca, homem não compra, a gente já sabe. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas você imagina o seguinte, se todo mundo que, eu não sei como é a oferta de vocês, eu imagino que vocês tenham muita excelência, porque eu vejo o atendimento de vocês na loja, ela é bem diferenciada aqui das de Itabira. Mas eu não sei se vocês fazem esse tipo de oferta para todos os clientes. Mas se vocês Sim, na conseguir. grande maioria, não vou te falar 100% não. Aham. cem por Mas cento não, porque às vezes, por exemplo, é rápida a compra, e aí você não consegue nem ser rápido para oferecer. Perfeito, eu sei como é, tem isso mesmo. Aí, a ideia é tentar, nesses breves momentos, esse plusnamento que a gente está precisando, entende? E aí aproveitar esse sistema 1, porque o sistema 2 é aquele lento que você vai fazer imposto de renda. Ele são poucas tarefas do dia a dia. O sistema 2 é usado para quê? No seu caso, Camila. Ah, vou fazer uma reunião de manhã com a galera. Eu preciso que eles absorvam isso aqui, ó. Não vai ser de manhã. Por quê? Cabeça está fresca, estão Ninguém descansados. cansado. O que eu precisar de falar, vão entender, vão absorver. Se eu deixar fazer no final do dia, já era. Então, é nesse sentido, né? Então, a gente tem o sistema 1, depois eu vou mandar isso aqui para você, não vou explanar muita coisa, não. Normalmente, tá? A gente tem essa pirâmide de decisões aqui. O que é essa pirâmide de decisões? A maioria das pessoas está aqui na parte dos dados, tá? A gente pensa de forma irracional, desorganizada. Algumas pessoas estão na parte de informação, e aí nessa parte de informação aqui beleza, Ju, você está me passando essa informação aqui, mas eu não vou usar ela. Tipo, é só uma informação para mim. Você até quer usar, mas você não sabe como. O Sim. ideal é que a gente chegue no nível 3, que é o nível de conhecimento, que a gente utilize a informação que às vezes a gente lê no livro, acha interessante, mas não consegue pôr em prática. O número Uhum. 4 é super difícil de atingir. É só tipo um Einstein com Gandhi, cara surreal. Ele vai lá e consegue fazer, né? E assim, sobre investimentos, essas coisas, né? A realidade, porque a minha mentoria ela é mais financeira. A ideia que a gente tem é que a vida da gente seja linear. Só que a vida da gente não é linear. Ela é totalmente confusa, Uma aleatória. loucura. E aí a gente tem as nossas crenças e os vieses cognitivos. Os vieses cognitivos estão ligados àquela parte do sistema 1. A gente tem mapeado mais de 200 caminhos neurais, ou seja, 200 decisões tomadas de forma automática e inconsciente, né? E aqui eu falo de crença cultural, não vou entrar nessa parte aqui com você, que acho que não é o caso, mas seria sobre isso. Ó. O viés, ó, essa imagem que você está vendo aqui, a gente tem ela no Google. São hoje já tem, aqui está 180, mas hoje já tem mais de 200 caminhos, né? É como que a gente toma essas decisões de forma automática. Então, as empresas se aproveitam disso. Por quê? Porque o ser humano, a gente tem escassez de tempo, dinheiro, energia e inteligência. Escassez de tempo, eu tenho uma hora para resolver isso aqui com você. Escassez de dinheiro, porque muitas vezes a gente não ganha, porque a gente gostaria. Energia, cansado, não dou conta de fazer. Inteligência, eu não quero pensar em algo. Vou fazer o seguinte, vou pegar uma diquinha com um amigo meu ali para Uhum.
o meu problema. Isso faz com que a gente tome decisões ruins. Só que tudo isso a gente pode usar a nosso favor quando a gente for fazer uma oferta de valor para o cliente, seja no WhatsApp, seja no boca a boca, né? Então, assim, de uma forma bem ampla, eu queria passar para você um pouquinho sobre essa percepção de autoconhecimento. O que foi me passado é que você é uma pessoa extremamente competente, extremamente confiável e extremamente disponível, sabe? Assim, no sentido de, não, Ju, eu chamo a Camille, engraçado que eles me deram a percepção que você já tem. Às vezes eu comento com ela dá uma respirada, mas depois ela pega e vai, corre atrás, né? Então, o que eu percebo? Igual teve a meta de setembro, aí Sim, a Jéssica já tinha conversado com você, já tinha passado com você e tal. Aí ela virou para mim e falou assim: ano passado a gente vendeu 196, quanto você acha que a gente tem que vender esse ano? Aí eu calculei, tipo assim, muito rápido na minha mente, tipo, juro pra você, nem sei te falar o cálculo que eu fiz na minha mente. eu imagino. Mas eu acho que por já lidar há mais tempo, né, já ter tão fielmente na minha mente esse tipo de coisa, eu virei pra ela e falei assim, 220 mil. Ela olhou pra mim assim, aham, é isso que eu tenho que vender, é isso que a gente tem que vender, é isso. Foi muito legal, ela falou isso mesmo. Ela disse, Ju, você acredita que eu conversei com a Camille e ela me passou exatamente o que a gente precisava? Oh, meu Deus. A gente já parece que tem uma conexão, né? Já consegue fazer essa conexão. Mas, assim, o que eu posso te falar é, confiam muito em você, gostam muito do seu trabalho, e o objetivo desse encontro era mesmo de entender um pouco mais sobre a sua personalidade e, se possível, não sei, te ajudou de alguma forma, Camila, mas, Não, assim, vou dizer. no sentido de validar a boa profissional que você já é, sabe? E que você tem, assim, um potencial gigantesco. E me parece, posso estar enganada, mas me parece que eles têm grandes projetos para você, né? Temos. Então, excelente, eu fico muito feliz, sabe? Eu falo que o Gustavo e a Jéssica são dois clientes, assim, muito queridos, porque Esse talvez, uns anjinhos. são pessoas maravilhosas, né? Muito bem, boas, digamos assim, né? Na Sim. essência, e eles E eu falo conseguem. que eles, como irmãos, eles se dão tão bem que eu falo assim, gente, eu jamais venderia uma bala junto com meu irmão. Imagina abrir loja, duas. Aí, Pensar em abrir mais imagina, online. Eu não venderia uma bala com meu irmão. a personalidade encaixa, né? Você vê que encaixa, né? Um completa o outro ali, total. É, tem a ver com tudo isso que a gente falou hoje, né? Então, eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Espero que Eu que tenha agradeço, Gil, foi ótimo. muito. Obrigada, né, pela sua entrega aqui, por compartilhar aí algumas coisinhas, né? Eu sou uma desconhecida, afinal de contas, e eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Não, muito obrigada. E Foi ótimo, ótimo, vou te ótimo. pedir um E favor, é legal isso, porque é bom a gente ouvir, né? é ótimo. E o E entender melhor também, porque, igual eu brinquei, eu falei com você o tempo inteiro isso, que tipo, na hora que a Jéssica falou, eu fiquei assim, gente, mas é isso, a minha personalidade é essa, é isso mesmo, deu muito certo, como assim? Que é, loucura é essa? o E negócio depois que ela falou comigo, eu fiquei assim, meia hora pra ela. Eu tô chocada, pô, deu muito certo. é assim mesmo. E aí a gente começa a ver que a gente não é assim, bacana, eu sou assim, porque a gente quer essa validação que eu falei, né, no tempo todo. E essa validação, na verdade, vem dessa insegurança aí infantil. Mas o que eu quero dizer é, todo mundo é assim. Todo Sim, mundo tem um nível, né, de segurança e insegurança, e isso é normal. A gente se entendendo, a gente consegue melhorar os resultados e atingir melhor os objetivos de vida que a gente tem, né? Que essa parte também é muito legal, né? é. Era isso que eu queria te passar. Gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vou te pedir um favor. Depois pega meu telefone com a Jéssica para eu te Tá, dar o link da aula, tá? Vai ser só para você, igual a gente conversou. fechou. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou à sua disposição, independente de estar aí na Cargos com eles ou não. É um trabalho que eu faço com muito prazer, que eu gosto muito, tá? E depois você me segue lá na rede social também. Pode deixar. Então é isso, ó. Um beijo, fica com Deus. Beijo, Ju. Com Deus também. Obrigada, viu? Tchau.
Tchau.